sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Oi, boa noite. O meu nome é Vanessa, né, e estou aqui para fazer uma palestra com vocês sobre higiene industrial. Só que inicialmente eu queria me apresentar um pouquinho e falar do meu trabalho. Né? Então eu sou técnica em segurança do trabalho, trabalho na Saint-Gobain Abrasivos, não sei se vocês conhecem, né, mas é um grupo que também tem a Brasilite e Quartzolite, né, inserida também no mercado. Além da área de segurança do trabalho, eu também coordeno a parte de gestão ambiental, porque hoje segurança ela não está mais separada, né? Hoje a gente fala segurança, saúde e meio ambiente como um único núcleo, né? Todo mundo tudo junto, porque um tem muito a ver com o outro, né? Então todo mundo está muito inserido ali. A atividade do técnico de segurança, ela é muito abrangente, também é muito rica, porque eu trabalho numa indústria, mas eu também preciso estudar bastante sobre a parte de construção civil, né, apesar de não ter muito a ver, a parte de administração, porque a gente precisa coordenar, precisa conhecer as leis vigentes que tem no mercado, tanto aqui no Brasil, como também fora, porque às vezes quando a gente tem alguma legislação aqui, que ela não consegue abranger algum risco, né, ela não é muito aplicável, a gente tem que buscar aquelas que tenham lá, né, na Europa, né, em outros lugares. Além disso, tem a parte de meio ambiente, que a gente também precisa estudar bastante, conhecer um pouco de aspectos e impactos, e conhecer também essa avaliação de perigo e risco, saber identificar tanto da parte de meio ambiente, que a gente também está inserido, aquela questão da... como é que eu posso dizer para vocês? Toda a parte de combate a incêndio, né? A prevenção, atendimento e análise de emergências. A gente também precisa conhecer. Então é preciso conhecer muito bem a definição de perigo e risco. E hoje eu quero falar para vocês um pouco de higiene industrial. Tá? Então, o que deveria ser higiene industrial? Né? Então, quando eu estava preparando essa palestra para vocês, né, eu estava com um amigo meu do lado e ele perguntou para mim, Vanessa, o que é higiene industrial? Então, eu rebati para ele com a mesma pergunta. Para você, o que seria higiene industrial? Então, a pergunta que ele fez para mim, eu acho que higiene industrial seria uma fábrica limpa. E que, de fato, não deixa de ser. Mas vamos ver um pouquinho o que seria esse conceito, né? Um pouco da origem dessa palavra. Então, higiene veio do grego, né? Da higeia. Higeia dá o conceito, né? Daquela estrutura de ambiente limpo, ambiente bem cuidado. E que não deixa de ser. A higiene industrial quer dizer que eu preciso retirar do ambiente de trabalho, né, todos aqueles agentes que podem causar doenças, né, ao trabalhador. Então, quando eu falo para vocês tirar todos aqueles agentes que podem causar, seria o ruído, né, por exemplo, um ruído acima de 85 decibéis, que a gente tem no ambiente de trabalho, que existe uma norma específica que fala sobre isso. Né, fumos, gases, vapores, o calor, também a sensação térmica que não pode ultrapassar, o que fala também da norma na NR15, né, e existem outros fatores. Mas qual a diferença entre higiene industrial ou higiene ocupacional e segurança do trabalho? Tá? Então, o que viria a ser segurança industrial e higiene industrial? Então, a segurança, né, segurança industrial ou segurança do trabalho é a prevenção de acidentes do trabalho. Então, é aquela lesão, aquele acidente que ocorre naquele momento, então eu vou lá, eu tenho que prevenir, como? Colocando proteções de máquinas, né, instalando guarda-corpos em escadas, né, demarcando o piso ou colocando outros tipos de sinalizações. Então, isso viria a ser a segurança do trabalho. E a higiene industrial ou higiene ocupacional, que é relacionada ao trabalho. Então, a higiene ocupacional seria a prevenção de doenças que decorrem de exposições no ambiente de trabalho. Então, isso aí é muito voltado a doenças ocupacionais. Então, a gente começa a perceber que segurança industrial ou segurança do trabalho e doenças ocupacionais têm o mesmo foco, né? Prevenir. Mas cada um trata de uma parte específica. Então, a segurança, ela cuida daquela parte de proteções de máquinas, a prevenção do acidente, da lesão em si.
E a higiene ocupacional, ela coordena, né, a higiene industrial, ela visa prevenir que os colaboradores estejam expostos àqueles ambientes insalubres, né? E aí a gente vai discutir um pouco mais lá na frente o que seria insalubridade, lembrando bem que o professor Maurício ele já falou para vocês aqui do conceito, né, do que seria insalubridade. Então, para a Previdência Social, ambos são considerados acidentes do trabalho. Então, qual seria o conceito de acidente do trabalho? Né, Maurício já falou para vocês. Então, acidente do trabalho, né, é qualquer evento que ocorra, né, durante a jornada de trabalho, no exercício laboral da atividade, que possa causar lesão ao trabalhador. No conceito prevencionista dos técnicos de segurança, a gente não considera apenas, né, acidente do trabalho aquele que possa causar lesão ao trabalhador. A gente também considera como acidente do trabalho, né, aquele que possa ter lesão ou danos materiais sem lesão. Se por um acaso, né, numa empresa, tinha um funcionário que era operador de empilhadeira, estava operando empilhadeira e ele teve perda material. Né, então, não sei, por alguma manobra brusca que ele possa ter feito, então a carga que estava na lança da empilhadeira, por exemplo, caiu e quebrou o material, então teve perda de produção. Então, no conceito prevencionista, a gente também considera isso como acidente do trabalho. Tá? Não teve lesão, mas também é acidente, no conceito prevencionista dos técnicos de segurança. Para a Previdência Social, né, para o governo, ele considera apenas aquele que teve lesão. Então, acidente do trabalho pode ser tanto as doenças ocupacionais, como também a lesão típica, né, dos acidentes típicos. Tá? Então, de um modo geral, o que seria um acidente? Né? Os acidentes eles levam a lesões agudas com ou sem sequelas. Né? Então, podem ser aqueles acidentes simples, né, mais bobos, onde, por exemplo, um cozinheiro trabalhando com a faca e ele acaba cortando o dedo, tem aquela lesão, ele é medicado e ele volta à atividade normal. Então, seriam lesões mais leves. Né? Então, existem lesões que acabam deixando sequelas. Né? Então, outros acidentes mais graves, onde tem perda de membro, né, ou então perda de uma visão por causa de... exemplo das fotos que Maurício mostrou para vocês, né, onde caiu um prego no olho de um trabalhador que não estava utilizando óculos de proteção, então ali ele teve a perda, né, de uma visão e ali é um acidente que causou lesão com sequelas, né, irreversível. E exposições, o que seriam exposições? Então as exposições elas produzem doenças a médio e longo prazo. Né? Então, você está exposto num ambiente que ele tenha, né, que esteja acima do limite de tolerância, e aí existe uma norma específica que fala sobre isso, né, a NR15, que fala sobre atividades insalubres. Então, se você está exposto num ambiente de trabalho a exposições acima do limite da norma, então você pode desenvolver doenças, né, doenças, só que acontece, as doenças, elas só começam a desencadear, ou elas só começam a aparecer a médio e longo prazo. Não é diferente dos acidentes que são imediatos. Né? A gente consegue ver a lesão imediata. Certo? Então, qual a frequência em que ocorrem as doenças ocupacionais e acidentes do trabalho? Então, sempre a gente escuta, né, na televisão, né, há muitas reportagens aí, onde eles enfocam muito. Aconteceu um acidente na empresa tal e teve uma morte de um funcionário. Né? Então, todo mundo enfoca muito. Mas esquecem das doenças ocupacionais. Por quê? Porque elas não são perceptíveis de imediato. Apenas quem tem esses dados é a Previdência Social. Então, para cada 8 casos fatais de doença ocupacional, a gente tem apenas um caso de acidente do trabalho fatal. Ou seja, para cada uma morte no ambiente de trabalho relacionada a acidente, né, acidente que causou lesão, a gente já tem 8 casos fatais de doenças ocupacionais. Então, isso é muito grave, gente. A gente precisa controlar. E quem é que faz esse trabalho? É o técnico de segurança do trabalho. Então, ele coordena tanto a parte de segurança, né, para prevenir os acidentes e as lesões, como também a exposição dos funcionários àqueles ambientes insalubres. Então, a gente precisa controlar, precisa trabalhar esses dois lados. Né? Então, precisa trabalhar sempre em equilíbrio. Certo? Então, quanto custam as doenças ocupacionais? Né? E aí, falando um pouquinho de custo, né, que às vezes as empresas elas não investem, né, na prevenção de reduzir a exposição daquele trabalhador em alguma determinada atividade, mas ele não sabe qual é o custo que tem ali indiretamente ligado àquelas doenças, né, àquela exposição que a gente está mantendo aquele trabalhador. Então, custo médico
né? Existem tratamentos de prazo muito longo e onerosos, que muitas vezes não são cobertos pelo plano de saúde. E isso é verdade, é fato. Eu não sei se vocês já ouviram se alguém trabalha, né, na área, ou se já ouviu falar de algum trabalhador, né, que vocês conhecem, colega de trabalho de vocês, que sofreu um acidente e teve que ir para atendimento público, né? Então, hospitais particulares, eles só recebem, né, vítimas, né, de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais